pesquisa de insumos biológicos em Goiás ganhará um reforço com a instalação de 13 biofábricas a partir do ano que vem, com um investimento perto de 8 milhões de reais. A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu 27 objetivos estratégicos para os próximos meses. Um deles, abrigar em Goiás o maior ecossistema de inovação em bioinsumos do Brasil. Os equipamentos para as biofábricas começam a ser adquiridos já no início de 2022, com recursos do Tesouro Estadual. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o gerente de Produção Sustentável e Agricultura Familiar da SEAPA, Secretaria, o Ricardo Carneiro. Ele está em Goiânia. Muito boa tarde, Ricardo. Onde serão instaladas essas biofábricas? Boa tarde, Jorge. Então, o governo, né, depois que implantou o Programa Estadual de Bioinsumos, a gente procurou as instituições de pesquisa e essas 13 biofábricas estarão alocadas nas universidades. São 9 nos institutos federais goianos, ao longo de todo o estado, nos campos que envolvem as disciplinas de Química, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária, e 2 nos campos da Universidade Federal de Goiás e 2 na Universidade Estadual de Goiás também. Essas 2 últimas vai englobar Goiânia e Anápolis. Os institutos federais goianos, a gente ainda está resolvendo onde que vai ficar, mas inicialmente estão nos campos onde oferta essas disciplinas. Eu queria que o senhor definisse o que são as biofábricas. Elas são fábricas das quais implementam processos e tecnologias de bioinsumos, né? O que são esses bioinsumos? São moléculas, bactérias, fungos, capazes de melhorar, né, e até mesmo diminuir os custos de produção, isso em substituição dos agroquímicos, né? Hoje tão prejudicial à saúde, né, que dizem os ambientalistas, mas essas biofábricas são para processamento dessas moléculas de bactérias e fungos e demais outros processos e tecnologias capazes de substituir os agrotóxicos ou até mesmo melhorar as atividades das plantas. São insumos para uso na chamada agricultura regenerativa, agricultura sustentável? Exatamente, ele entra justamente nesse rol, mas não necessariamente na agricultura. Pode ser utilizado medicamentos, antissépticos, fitoterápicos para a pecuária, promotores de crescimento para plantas, defensivos biológicos, extratos vegetais, produtos de nutrição vegetal e animal também, biofertilizantes, inoculantes, aqueles inoculantes capazes de acelerar, né, os processos de fermentação de ração, de silos, né? Então, assim, é um rol muito grande de biodefensivos aí, bioinsumos capazes de atuar nessa agropecuária sustentável. Quem é que vai poder usar esses bioinsumos na produção e como é que será a distribuição deles? Isso é um dos gargalos que entra nesses 27 processos aí que a gente estabeleceu para 2022, 2023 e 2025. É justamente alinhar a logística, né? Porque precisam de embalagens, de equipamentos capazes de transportar e fabricar esses biodefensivos, esses bioinsumos, desculpa. Porque a gente está falando de moléculas vivas, né? Então, assim, existe uma logística, um formato de embalagem específico. Quem pode produzir? Existem hoje biofábricas, né, grandes,
e também os próprios produtores rurais. Os produtores de alimentos orgânicos já utilizam bastante algumas dessas tecnologias, né? Então a gente fala disso das produções on-farm. Então vai ter todo um cuidado, uma metodologia de boas práticas. Por isso que a gente está fomentando inicialmente a pesquisa para justamente alinhar todo esse ambiente favorável à cadeia produtiva, aos sistemas industriais dos bioinsumos. Hoje, uma das preocupações do produtor é o custo de produção. Isso na agricultura, na pecuária, enfim. Os insumos se tornaram muito caros em 2021 e há uma tendência de o preço até subir no ano que vem. Fertilizantes, por exemplo. Os bioinsumos podem ser usados para redução no custo de produção? Isso é uma das grandes apostas nossas, né? Já tem estudos, já tem produtores rurais utilizando bioinsumos e isso diminuiu vertiginosamente os custos de produção e tornando os produtos deles mais atrativos ao mercado, levando a questão da sustentabilidade, agregando valor e, além disso, diminuindo esses custos. Então, a gente acredita fortemente numa redução drástica de custos de produção e, consequentemente, um ganho de sustentabilidade no produto, agregando valor e, consequentemente, a gente espera também ter um plus, né, no quesito ambiental, no quesito sustentável, não só a cunho nacional como internacional. Com relação à eficácia do produto, tem alguma diferença entre os produtos químicos daqueles produtos naturais, como os bioinsumos? Segundo dados da Embrapa, a eficácia, se não é equiparada, é superior aos químicos. Então, assim, a gente está tratando de natureza combatendo a natureza. Então, a eficácia, acredita-se ser melhor. E os critérios para a aplicação desses bioinsumos? Quais são os critérios que devem ser observados? O Estado de Goiás vai promover cursos de capacitação para técnicos e produtores também? Isso é um dos nossos eixos, né, do Programa Estadual de Bioinsumos, que a gente leva junto à pesquisa, os processos, a tecnologia, a comunicação, a difusão da cultura, né, que a gente fala que trata-se de produtos novos. Então, isso tudo está incluso no Programa Estadual, da qual a gente pretende difundir a tecnologia por meio da pesquisa, é claro, e, logicamente, com todos os parceiros envolvidos, as associações, as grandes associações, o Senar, a FAEG. Já existe uma condução do próprio Senar para, em 2022, já possuir um curso de bioinsumos. Então, assim, a gente está em prol com toda a cadeia, né, a cadeia produtiva, as associações representantes das algodoeiras, dos produtores de soja, de milho, de hortaliças. Então, a gente uniu todo mundo num evento para justamente alinhar forças e colocar todo mundo a par da situação, mostrando os ganhos que tem isso. Então, assim, a gente já tem uma construção de vários treinamentos, vários difusores de tecnologia, atrelado a isso tem as universidades federais, estaduais, os IFs goianos, o Senar, a própria FAEG também está apoiando bastante esse projeto da gente. E a gente pretende realmente ter também na ponta, não adianta a gente ter treinamento e assistência técnica, ainda está um pouco carente, a gente está incentivando os assistentes, como foi dito aí, Goiás, no Centro de Inovação dos Bioinsumos. Nós perdemos um pouquinho a sua fala final, Ricardo, mas fica mais uma pergunta. Qual é o tamanho desse mercado? A Secretaria já dimensionou
esse mercado de bioinsumos em Goiás e talvez, quem saiba, até no Brasil também, o Estado está aportando recursos iniciais próprios para incentivar, mas a iniciativa privada, se enxergar um bom investimento, vai também fazer esse tipo de aporte. Qual é o tamanho desse mercado, o retorno que ele poderá trazer? Infelizmente perdemos o contato do Ricardo Carneiro, que é gerente de produção sustentável e agricultura familiar da Secretaria de Produção do Estado de Goiás. Já agradecemos a participação dele. Creio que ele passou para a gente a mensagem do que é esse mercado, né? O Estado de Goiás está investindo no segmento de bioinsumos, que, segundo ele, poderão ter um resultado igual ou até melhor do que os insumos químicos usados na produção, não só agrícola, mas também pecuária e em outros segmentos também. Muito obrigado, então, ao Ricardo Carneiro.